Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aqui é Cássia Moreira e hoje vamos falar sobre a carta de Paulo a Timóteo. Paulo foi servo de Jesus Cristo. Paulo, quando teve o encontro com Jesus, ele era judeu. E os judeus, eles têm uma grande cultura referente aos mandamentos e às leis de Moisés. Porém, quando Deus enviou o seu filho para que pudesse cumprir essa lei de uma maneira leve, tranquila, Paulo se deparou com o Filho de Deus na sua vida. E quando ele teve esse encontro que transformou a vida dele, ele largou tudo para ser servo de Jesus. E quando Paulo, nos seus caminhos missionários, encontrou com vários amigos na fé, ele fez um discípulo que foi notório. Timóteo é o seu nome. E se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, a partir do versículo 1, capítulo 1, diz assim essa epístola: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei que ficasses em Éfeso, quando parti para Macedônia, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem prestem atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo,
dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que têm eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajem honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que professam servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Esta é uma palavra fiel. Alguém deseja o episcopado? Excelente obra. Deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, mas não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade.
Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido esposa de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua própria condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que realmente são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina.
Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Contra o presbítero não aceites acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são abertos de antemão, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome do Senhor e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém me ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando de que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com os que cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que vivifica todas as coisas, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas desfrutarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé.
A graça seja contigo. Amém. Louvado seja Deus por essa carta de Paulo a Timóteo. Essa é a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, com exortações, ensinamentos, posicionamentos, referente a dúvidas que muitas vezes nós temos. E por que é importante cada vez mais nós nos alimentarmos deste conhecimento que é a Bíblia Sagrada? Quanto mais nós alimentamos essas palavras que são de vida eterna, elas preenchem no nosso coração. E muitas vezes, se nós nos sentimos ansiosos, se nós nos sentimos preocupados, se nós nos sentimos aflitos, muitas vezes precisamos parar. E é esse momento que nós paramos para fazer a leitura da palavra de Deus, que nós refletimos e entendemos a importância que nós temos de sempre ouvir o que Deus quer falar conosco. Deus, ele tem resposta para você hoje. Deus, ele tem uma resposta do céu para o seu coração. E muitas vezes, perdido, sozinho, aflito, nessa ansiedade, Deus fala para você hoje: para, acalma o seu coração. Tudo tem o tempo certo. Todas as coisas vão acontecer, mas é no meu tempo e não é no seu tempo. Se você ouvir a voz de Deus, se você se acalmar e se você entender que esse alimento espiritual é o que te fortalece para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai Santo, Pai de amor, Pai misericordioso. O Senhor é aquele que ensina através das cartas de Paulo. E através dessa carta escrita ao seu filho Timóteo, porque Paulo o tinha sim. Que nós possamos, Pai, nesse momento sentirmos como os filhos teus, onde o Senhor nos ensina a cada palavra de exortação, de cuidado, de amor, os mandamentos que o Senhor nos dá, Pai. São mandamentos direcionados para que possamos cumprir o seu querer. Para que não possamos ver somente as nossas dificuldades, mas as dificuldades dos nossos irmãos. Para que possamos olhar para o próximo com amor e compaixão. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a tirar o coração de pedra. Ensina-nos, Senhor, a tirar esse coração que muitas vezes não pertence a nós, mas que nós criamos isso, que a sociedade cria, que a mídia cria. Que os nossos ouvidos sejam limpos hoje para ouvir a Tua voz. Que os nossos ouvidos possam ser, Pai, somente para o Senhor, porque o mundo jaz no maligno. As coisas do mundo não têm nada a acrescentar no nosso espírito, somente na nossa carne. Mas nós precisamos nos alimentar espiritualmente, porque sabemos que a força vem do Senhor. E se nós não estivermos preparados e fortalecidos, nós não aguentaremos. Então venha, Senhor, com a tua força e com o teu poder. Que a sua glória e majestade, Pai, se manifestem e que o seu nome seja grandemente louvado para sempre. Amém.